Aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperar. Meu querido, minha querida, hoje, terceiro domingo do tempo comum. Que maravilha nesse encontro bonito. E hoje a liturgia nos aponta essa experiência bonita dos discípulos de Emaús. Como beleza de encontro, de um amor fantástico que nos toca. Deus abençoe você, a sua vida, seu coração nesse dia de hoje. Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Deus ama você, ama todos nós. Eu sinto esse amor de Deus por mim, por você, por nós. Os nossos olhos se abriram para a Páscoa, para o encontro com Ele. Deus é assim. Deus é surpreendente. Essa é a surpresa de Deus na nossa vida. Deus nos ama. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco. É tarde e o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. É o grande anúncio que o Senhor nos faz neste terceiro domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, 22. Jesus de Nazaré foi um homem provado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios, sinais que Deus realizou por meio dele. E entre nós, por meio deles entre nós. A primeira carta de Pedro, primeiro Papa, capítulo 1, 17, versículo 17. Se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de nossa migração neste mundo. Nossa migração, peregrinação neste mundo. O Evangelho, capítulo 24 de Lucas, do caminho de Jesus, os dois discípulos caminhavam, vindo de Jerusalém, depois da sexta-feira da paixão, e o próprio Jesus se coloca a caminhar com eles, o próprio Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que vocês estão conversando pelo caminho? Aí eles falam: mas o senhor é o único peregrino, forasteiro, que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O quê? Como Jesus de Nazaré, um profeta em palavras, falava que tudo ia acontecer, tudo ia ser novo, mas ele morreu. Algumas mulheres foram ao túmulo, ele falou que ia ressuscitar, mas não viu o corpo dele. Elas dizem ter visto ele, mas ele mesmo, o corpo dele, não viram. São visões de mulheres. E Jesus então começa a explicar para ele: vocês são lentos para crer, né? Duros de coração. E Jesus começa a explicar para ele as Escrituras, todas as que falavam a respeito de Jesus, desde a criação até tudo. Quando chegou na encruzilhada, Jesus fez que ia mais adiante.
E eles falaram, fica conosco, já é tarde, a noite declina, né? E Jesus ficou com ele, sentou à mesa, partiu o pão, e os olhos deles se abriram. E eles disseram um para o outro, não é que nossos olhos, nosso coração estava ardendo, não é que o nosso coração estava ardendo, nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. E eles então levantam e voltam para Jerusalém. Já não é noite, o dia já amanheceu. Muito linda essa passagem. Aquele que é luz quer que jorre luz nos olhos do ser amado, nos seus olhos. Se eu te amo, não posso querer que tenha olhos sombrios. Se eu te amo, quero que haja luz em teus olhos. E quero estar junto de ti, junto de você, como um contágio. Quero te contagiar com a luz. E permita ser contagiado pela luz. O contágio da existência humana. Deus é luz e nele não há treva alguma. Caminhando à luz da palavra. É muito significativo isso. Olhar de amor ou amizade é um olhar ambicioso pelo outro. Eu te amo. Quer dizer, eu tenho ambições para ti. Acima de tudo, não te quero dominar, te sufocar-te a liberdade. Quero te despertar. Quero que despertes. Quero que minha liberdade comungue com a tua. Isso não é possível se a tua liberdade não existir. Olha que significativo. É uma fala de François Varillon, início do século XIX, na França, um francês. A caminhada de Emaús constitui uma espécie de manifestação do fenômeno da fé e da realidade do ato de crer, do ato da fé. É a manifestação do fenômeno da fé e da realidade do ato de crer. Querido, querida, só se chega à fé pertencendo realmente à humanidade situada. E situando essa humanidade em Jesus. Na sua humanidade. Na humanidade de Jesus nós encontramos a verdadeira humanidade que existe em nós. Em nossa vida, em nossa existência. Talvez estamos vivendo hoje esse período de reclusão, quarentena, por esse vírus que não tem ideologia, que não tem fronteiras. Vem reeducar todos nós. Precisamos ser reeducados na fé. E reeducados na fé para termos uma vida nova, uma vida transformada. É isso que o Senhor nos traz. É isso que o Senhor nos manda realizar. Essa é a humanidade verdadeira do Senhor que Ele vem revelar a cada um de nós e que se revelou aos discípulos, à igreja. É aí então que aparece o Senhor. Não tanto como aquele que traz soluções às perguntas propostas, mas aquele que também faz pergunta. Aprende a fazer as perguntas corretamente e vai até o fim da pesquisa a essas perguntas inauguradas por ele e por nós. Olha que interessante. Ele vai até o fim, ele vai até as últimas consequências, ele morre na cruz. Por isso ele suscita perguntas. Não dá respostas prontas. É muito significativo isso. Não devemos confundir fé com religiosidade ou com uma simples crença mais ou menos intelectual ou existencial. Então não podemos pautar a fé pelo lado acadêmico, intelectual, e nem como crença. Eu tenho crença que eu vou lá naquele padre, naquele pastor, a mudar tudo para mim. Eu vou dar meu dinheiro lá, eu não toma lá da cá, eu dou um dinheiro para Deus, Deus me dá isso. Gente, desperta, tome consciência, Deus não é assim. Deus não tem religião. Deus não tem religião. Igreja, eclesia não é comércio. Eclesia é comunidade, é povo de Deus. Você é povo de Deus, Deus ama você. Você é filho, filha de Deus.
Não fique como mendigo, batendo na porta de igreja, na porta de pastores, trocando com Deus. Desperte para uma nova consciência da sua vida. Fé é muito mais do que religiosidade, crendice ou um ato intelectual, acadêmico. Muito mais do que isso. Fé não é ter necessidade de Deus para proteger-nos ou para explicar a criação ou a moral. Fé nos ajuda a ser peregrinos, peroagro. Peregrino é aqueles que andam no agrário. Ele andava no agrário, no campo, peroagro. Fé é ser peregrino, como os 2 discípulos de Emaús, peregrinos. E o Senhor então entra no meio deles e começa a caminhar. Não porque damos muita importância ao conteúdo da fé, aos diferentes dogmas. A fé pode nos reunir ao sistema de pensamento que ela consagra, que ela formula. Como temos, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, o símbolo, credo, o símbolo da fé, temos. Mas não se resume a isso, como formulações, como dogmas. Esse caminho não segura, não assegura que temos fé. Você não está assegurado que tem fé, que tem uma verdadeira fé. Você pode ter dogmas, conceitos, não uma verdadeira fé. A fé, antes de ser um conteúdo preciso, a fé é inicialmente uma atitude, um peregrinar, caminhar. Onde você é mais do que um andarilho, onde você é mais do que um alpinista, onde você é mais do que um turista, você é um peregrino. Porque o andarilho, ele largou tudo e sai pulando para o mundo. O turista, ele sai com sua máquina fotográfica, tirando foto daqui e dali. Nada. É, verdade. Você não é peregrino, não é turista. Você não é andarilho, não é turista. Você não é um alpinista. O alpinista sai procurando dificuldades em pedra para subir montanhas. Você é peregrino. E o Senhor está com você. Esvaziado, anda com um cajado na mão, com uma bombilha d'água na vida. O que você tem? Tem você. Com seus 70% de água e 30% de matéria. Você morrer, você seca todo. Somos peregrinos. Essa atitude bonita. O peregrinar. O conteúdo, ele pode variar. A sua expressão, os seus acentos que são colocados, os alimentos que são propostos, mas não afeta a atitude fundamental da fé. Acrescenta uma atitude fundamental da fé, uma adesão, nós aderimos ao projeto. Podemos perguntar, qual então é essa atitude de fé? Qual é a atitude de fé verdadeira? O que é ter fé? O que é ser um homem de fé, uma mulher de fé? Quem que tem fé? Podemos deter aqui um pouquinho que, antes de tudo, é preciso ser plenamente homem para ser plenamente crente. É preciso ser humanos. A palavra humano é mesmo radical da palavra humilde, humus, humano. Adamá, é preciso ser Adão. Isha, Eva, humano. Plenamente humano, para ser plenamente crente. Em outros termos, podemos dizer que a fé é uma atitude de um homem que vive ao máximo sua conexão com a humanidade, com o humus, terra, humilde, humanidade, o humano. E se abre a uma experiência da transcendência. Por isso Deus se fez homem, Deus se fez humus, terra. Cristo aparece dessa forma. Não como alguém que tem uma solução para as perguntas que nós afloramos, que nos afloram em nós, mas antes de tudo, Cristo é alguém, um homem entre nós, que caminha conosco, que nos faz as mesmas perguntas.
que se voltou igualmente contra a sua condição imposta ao homem pela sinagoga, pela lei judaica, pela lei da sinagoga, dos rabinos, do Império Romano. Jesus apresenta a fé como um caminhar, como processo. E esse processo bonito, como um processo de metamorfose que transforma. Como metamorfose mesmo. A lagarta, ela come flor, come planta, ela come isso. Depois ela se transforma numa borboleta. Estou vendo uma borboleta aqui agora, linda. Amarela, vermelha, linda. Que maravilha. Metamorfose. Fé é esse caminhar. Eu, com 56 anos de idade, 26 anos de padre, eu posso dizer que tenho fé em Jesus Cristo. Quando descubro nele um homem que vive as perguntas do homem, as minhas perguntas, sobre o sentido da sua condição, da condição humana. Jesus, para viver essas perguntas, ele traz sentido, um sentido especial, pessoal. Ele traz um mistério, é misterioso. A gente não pode perder o senso do mistério. A vida humana é um mistério. A fé é um mistério. Não um mistério como algo escondido, tá lá longe, não. O mistério é ser revelado, desvelado e velado. O mistério de uma absoluta fidelidade a seu Pai. Jesus vive isso. Ele vive uma absoluta fidelidade a seu Pai, a pobreza, a lacuna da condição humana, indo até a morte. Jesus viveu sua condição de homem de um modo muito particular. Jesus se abre totalmente ao outro, a seu irmão, sua irmã, ao homem, à mulher, propondo ao ser humano, o homem e a mulher, a abrir-se ao Pai, a receber dele o dom da vida. Não se pode dizer que Cristo, Jesus, venha trazer uma solução para as minhas perguntas. Nesse sentido. É isso que é nesse sentido que eu me coloco dentro dessa questão. Jesus não vem trazer uma solução para as nossas perguntas. Uma resposta pronta com a varinha mágica. Ele me deixa totalmente viver totalmente em minhas próprias indagações. Jesus vem propor outras perguntas. Jesus aflora outras perguntas. Jesus vem trazer uma maneira de viver essas perguntas na abertura ao outro, a outra. Talvez essa pandemia que estamos vivendo, estamos precisando dessa abertura ao outro. Vamos ser a lagarta, fazer o processo de metamorfose e se alimentar mais do Espírito, das coisas de Deus, para sermos aqueles que viveram uma transformação no amor ao outro. Depois dessa pandemia, desse vírus, nós não seremos os mesmos. O mundo será diferente. Você pensa, estamos na quarentena, reclusão, daqui uns dias vamos ver o distanciamento. Andamos todo mundo de máscara, distanciando do outro 1,5 metro. Porque vamos ver uma constante relação com esse vírus. Não se vai vacinar as pessoas de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. É um processo. Temos que preparar o nosso coração para vivermos essa experiência. Por isso, esse é o significado da condição humana que Jesus nos traz. É a abertura ao outro, no amor do outro. Esse é o estilo de vida de Jesus. Essa é a maneira que Jesus dá significado à condição humana. Aí está o que me agrada. E agrada a Jesus. O que me leva a procurar a amizade de Jesus. Ser amigo de Jesus. Saber que Jesus é o amigo que não me abandona. O amigo verdadeiro. O amigo absoluto que deu a vida por mim. Por isso me indaga a viver na sua presença. A participar do seu Espírito, da sua comunhão com o Pai. Essa é a dimensão bonita. Então, querido, querida, a fé, antes de tudo, é uma atitude de vida com Jesus e caminhar com Jesus. A fé é um redescobrir a cultura do peregrinar, do peregrino, que vai ao encontro, a cultura do encontro. Que maravilha, querido, querida. Deus te abençoe. O Oswaldo Montenegro tem uma música que ele diz: no centro de um planalto vazio,
como se fosse em qualquer lugar. Como se a vida fosse um perigo. Como se houvesse faca no ar. Como se fosse urgente e preciso. Como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia. E Léo e Bia souberam amar. Como se não fosse tão longe Brasília, de Belém do Pará. Como castelos nascem dos sonhos para no real achar seu lugar. Como se faz com todo cuidado a pipa que precisa voar. Cuidar do amor exige mestria. E Léo e Bia souberam disso. É a beleza que Oswaldo Montenegro canta. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar. É isso. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida. Regina Celi letare alleluia, qui meruisti portare alleluia, resurresi sicudissi alleluia, ora pro nobis Deum alleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, Pai. Te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor nos criou por amor, o Senhor nos criou a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. E o Senhor soprou sobre nós o hálito amoroso, bondoso e misericordioso do Espírito Santo. O Senhor nunca nos abandonou, Pai. O Senhor enviou os patriarcas, profetas, profetisas, juízes, juízas, reis, rainhas, e quando chegou a plenitude do tempo, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, pela graça do Espírito Santo, e São José acolheu Jesus com alegria. Após o batismo, Jesus passou pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, perdoando os pecadores, anunciando o reino de Deus, ressuscitando os mortos e incluindo todos no seu mistério de amor. Na cruz, Jesus revelou que o seu amor vai até as últimas consequências, que o Senhor amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Pela intercessão de Nossa Senhora, São José, São João da Cruz, São Francisco, Santa Teresa, Santa Teresinha, São Tarcísio, São Tiago Maior, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.